Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa tarde gostaria de compartilhar com você no capítulo 21 de 1 Reis, versículo de número 3, que diz assim: E Nabote disse a Acabe: O Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. Haja vista quando nós lemos o texto aqui no capítulo 21, todo ele, nós vemos aqui um relato preciso do que ocorreu nos dias de Acabe e Nabote. Acabe era o rei de Israel. E a história vai nos trazer aqui o relato de Nabote, um simples agricultor, vinicultor. Ele era um agricultor, um plantador de vinhas. E a história vai nos afirmar que Acabe se afeiçoou pela herança de Nabote. Esse, por sua vez, tinha uma vinha, uma herança de seus pais. A proposta de Acabe era essa: olha, Nabote, a sua vinha está próximo ao muro do meu palácio. Eu vou lhe fazer uma proposta. Te dou por ela vinhas melhores. Ou, se for bom aos seus olhos, te dou o pago em dinheiro. A ideia de Acabe para aquela vinha, quando ele se aproxima de Nabote, o desejo era transformar a vinha de Nabote em uma horta para cultivar ervas. Ele transformaria essa vinha em uma horta. Só que havia ali uma herança de Deus para Nabote. Era uma herança de Deus. E quando ele ouve a proposta irresistível, porque era irresistível, ele recebe uma proposta de ganhar dinheiro naquela vinha, ou de ter uma outra vinha melhor do que aquela. Pense comigo. Seria checkmate para Nabote dizer para o próprio rei: olha, eu posso te dar a vinha, eu quero uma melhor e um pouco em dinheiro. Automaticamente, Acabe pagaria, porque o desejo dele era possuir aquela vinha. Pense comigo, se ele tinha uma vinha melhor do que a vinha de Nabote, por que ele queria a vinha de Nabote? Se ele tinha condições de possuir outras vinhas, por que a vinha de Nabote? A vinha de Nabote era uma herança de Deus. Era uma herança de seus pais. E aquilo era uma bênção de Deus para a vida de Nabote. Nabote muito bem poderia receber essa proposta, abraçá-la, sem pensar duas vezes, porque primeiro, quem estava ali pedindo era o rei, era o dono das terras, era o senhor daquelas terras, o rei Acabe. Mas o temor e o caráter de Nabote fala muito mais alto do que o poder dos reis. O seu temor a Deus fala muito mais alto do que o poder aquisitivo que o rei tinha. E Nabote ele vai ser muito breve em suas colocações ao responder ao rei: olha, rei, o Senhor me proíba de te dar a herança dos meus pais. Essa foi a resposta imediata. Nabote não trocou conversas, tentou argumentar, não. Nabote foi sincero: não posso dá-los ao rei. Eu não posso vender aquilo que é herança. Longe de mim eu fazer aquilo que desagrada ao Senhor. É interessante que na nossa vida diária, o diabo sempre traz propostas vantajosas. Propostas que possam tentar mexer com o seu coração, mexer com suas emoções, mexer com o seu ego. O diabo sempre ele tenta de alguma maneira encher o seu coração de propostas para que você perca a visão da herança de Deus. Você não enxergue mais o propósito de Deus na sua vida. Nabote foi preciso em sua resposta: olha, não posso. Sou proibido pelo Senhor de entregar aquilo que é herança de meus pais.
Em outras palavras aqui, é uma herança do próprio Deus, a minha família, a minha vida. Eu não posso negociar isso. Eu não posso vender isso por dinheiro. Eu não posso entregar ela por outras terras que não são minhas. Mas aqui é a herança de Deus na minha vida. Não negocie os bens mais preciosos que você tem. Não negocie a sua vida com Deus. Não negocie a presença do Espírito Santo no seu coração. Porque quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus fica entristecido. Porque nós estamos tentando negociar coisas que não são da vontade de Deus. E nós entristecemos a herança de Deus na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. Que é a graça revelada do Espírito Santo na nossa alma. Porque é diante dessas demandas da vida que o Espírito Santo nos encoraja a vencer os desafios. É mediante essas demandas da vida que o Espírito Santo nos encoraja, nos capacita, nos motiva a vencer. E tem tanta gente trocando a herança de Deus por coisas passageiras. Tanta gente trocando a presença do Espírito Santo pelo pecado. Coisas futis. Tanta gente perdendo o relacionamento com Deus porque perdeu o caráter diante dos homens. Estão envergonhando o Evangelho, envergonhando a palavra de Deus. Nós precisamos voltar. Precisamos reconhecer os nossos erros e tomar uma posição de cristãos verdadeiros, tementes a Deus. Limpar o nosso coração de tudo aquilo que é enganoso, é mentiroso, é profano. Precisamos evidenciar os propósitos de Deus, mas precisamos ter coragem de mudar a nossa vida. Nabote sabia que a sua cabeça estava à sentença naquele momento, quando ele disse aquelas palavras. Nabote, ele tinha plena convicção que se negasse alguma coisa a um rei tão ímpio que era Acabe, um rei desviado, uma mulher totalmente longe do propósito de Deus, uma mulher desviada. Não era nem crente. Jezabel vem de uma cultura diferente. Se alia com Acabe, que já tinha um coração perverso, agora se alia com outro coração pior ainda do que ele. Sabia que aquilo custaria um alto preço para Nabote. Nabote sabia que aquilo iria custar um alto preço. Porque Jezabel e Acabe não deixariam de graça aquela resposta. Hey. Mas Nabote teve coragem de dizer não ao maior rei da sua época, ao homem que comandava grandes exércitos. Ele teve coragem de dizer não, é a minha herança. É pouco, é pequeno. Talvez não é tão vantajoso para muita gente, mas é minha herança. Deus me deu e eu não vou perder ela. Nem que me custe a vida. Ei, nem que te custe os privilégios. Fuja daquilo que não te leva diante de Deus. Fuja daquilo que é oposição a Deus. Limpe o teu coração, a tua mente. Fuja da aparência do mal. Não deixe o diabo enganar o teu coração. Tem muita gente perdendo a herança de Deus. A vida eterna é muito mais preciosa do que muito dinheiro nessa vida. A eternidade é muito mais preciosa do que prazeres momentâneos. É muito mais preciosa. Ele está voltando. Santifica o teu coração. Purifica a tua mente. Faça como Nabote. Diga não. Eu não aceito. Eu não quero. É a herança de meus pais. Não mova os marcos antigos. Não mude. Porque os outros estão mudando. Não se venda porque os outros estão se vendendo. Não troque aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, é transitório. Não troca aquilo que é eterno por aquilo que é efêmero, que se acaba. A herança divina é muito maior do que as coisas terrenas. Não troque o teu caráter. Não mude a tua visão. Santifique o teu coração.
tenha mais paciência, perseverança. Sabemos que para cultivar uma vinha demora-se anos, para produzir o melhor vinho, a melhor fruta, os melhores cachos demoram-se anos. Alguns estudiosos e agricultores dizem que para a uva produzir o melhor cacho, os melhores frutos, demora-se quase 7 anos. Na vida também é assim. Para produzirmos coisas extraordinárias na nossa vida. Eu vou fechar um pouco essa janela. Para produzirmos frutos dignos, demora-se anos. E o diabo, em um segundo, ele quer arrancar isso de você. Em minutos, ele quer tirar isso de você. Ele quer arrancar do teu coração a promessa de Deus. Eu quero que você reflita nessa palavra. Nabote teve coragem de dizer não. Nabote teve coragem mesmo sabendo que a sua cabeça poderia rolar. Mas ele confiou. Eu posso morrer, mas a minha herança eu não vendo. Eu posso perder a minha vida, mas a herança de Deus eu não vendo. Eu não mudo. Não mude, porque os outros estão mudando. Não mude a sua visão a respeito do cristianismo, a respeito da verdade, porque isso está acontecendo, aquilo está acontecendo. Ei, seja você autêntico. Seja você autêntico. Não mude porque os outros pedem para que você mude. Não, seja você quem você é. Deus te chamou para ser diferente. Seja um vaso, um instrumento de Deus. Mas não mova os marcos antigos. Não mude a sua visão. É preciso estarmos renovados a cada manhã pela palavra. É preciso termos coragem de transformar o nosso ambiente através da oração, do nosso posicionamento. Nabote teve posicionamento e ele não foi vencido. Que você não seja vencido pelas propostas do Acabe desse tempo. Que você não seja vencido pelas propostas do Acabe do tempo desse presente século. Porque ele quer que você mude. Ele quer que você venda a sua herança. Ele quer que você perca aquilo que é bênção de Deus para a sua vida. Mas não perca. A tua família é a herança de Deus. O teu lar é a herança de Deus. O teu casamento é a herança de Deus. Aonde você está é a herança de Deus. Então não permita que propostas ganhem o seu coração. Mas seja você alvo das bênçãos de Deus e obediente ao querer e à vontade do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe grandemente. Eu quero orar com você. Soberano e eterno Deus, eu lhe peço por esse crente, por esse servo e essa serva tua, que nesse momento está ouvindo este vídeo, Pai, o nosso coração possa ser tocado pelo teu Espírito. Que nós possamos, ó Pai, valorizar a cada dia mais e mais a herança de Deus na nossa vida. Transforma o nosso coração, limpe, lapide, transforme-nos, Pai, através da tua palavra, quebrantando os corações endurecidos, Pai, transformando as mentes cauterizadas, Espírito Santo, transformando-nos, Pai, para vivermos um novo tempo debaixo da sua vontade. Guarde os teus servos, Pai, nesse tempo tão difícil, de propostas até irrecusáveis que o inferno vem, Senhor. Parece propostas vantajosas, Pai, mas o fim delas é morte e destruição, Pai. Guarde a tua igreja, guarde o teu povo, sustente-nos debaixo da tua promessa. É o que eu te peço no teu nome, Jesus, no teu nome. Não troque a tua herança, seja fiel até o fim e dar-te-ei a coroa de vida, diz o Senhor, para você nesse dia. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Forte abraço!